Deus abençoe. Eu quero hoje trazer uma mensagem de reflexão para cada um de nós, que se encontra em Mateus 18, 21 e 22. Diz assim: Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. É muita coisa, né? Porque o perdão, ele está atrelado ao arrependimento, que por sua vez vem do erro, vem do cometimento de erros. Quando uma pessoa erra com a outra, quando ela comete um deslize, seja lá qual for o tipo, uma ofensa, uma intriga, uma fofoca, bom, seja lá qual for o erro, ela deve reconhecer o seu erro, de acordo com as Escrituras, e se declarar errado, ou seja, pecador. Porque o pecado, ele tem duas instâncias. Você peca contra Deus e peca contra seu irmão, agindo de forma contrária à realidade, à verdade. E aí eu fico assim, imaginando, quando uma pessoa peca, ela precisa se arrepender. E esse arrependimento, só a própria pessoa que diz arrependida sabe, e o próprio Deus. Porque a pessoa a quem ela erra, quando pede perdão, ela pode estar sendo falsa. Ela pode estar enganando a si própria e ao outro, quando ela pede perdão falsamente. Pode ser real e pode ser irreal. Pode ser verdadeiro ou falso, esse pedido de arrependimento, de perdão pelo arrependimento. Porque o que acontece? Para a pessoa pedir perdão, ela precisa de fato se arrepender de todo o seu coração. Aí Deus contempla. Então ela precisa se arrepender. E para ela se arrepender, é preciso que ela tenha um grau muito alto de humildade. Porque quando ela se arrepende, se não tiver essa humildade, e a Bíblia fala, né, que os humilhados serão exaltados. Então a pessoa precisa se humilhar, chegar diante da pessoa a quem ela cometeu o erro e pedir perdão. E quando ela pede esse perdão, essa pessoa que vai perdoar, ao contrário da arrependida, ela precisa ter um grau muito alto de amor. Então veja bem, enquanto aquele que se arrepende verdadeiramente tem que ter um grau alto, né, para pedir perdão, aquele que perdoa tem que ter um grau muito alto para oferecer-lhe o perdão. Então tem que ter um grau muito alto de amor. Só dessa forma que funciona. E aí quando Jesus fala para Pedro, quando Pedro indaga ele, quantas vezes ele deveria perdoar, se era 7 vezes e tal, e Jesus fala assim, não só 7, mas 70 vezes 7, ele deixa no ar que é para perdoar quantas vezes forem necessárias. Então, se eu tenho amor pelo meu próximo e vejo que ele se arrependeu do ato errado dele, eu tenho que perdoá-lo por causa do amor que eu tenho pelo meu semelhante. Aliás, amar o seu próximo é uma regra, é uma lei, é uma ordenância de Deus. Então, se eu perdoo meu irmão por amor, então, se ele pecar 70 vezes 7, eu também vou perdoá-lo. Só que ninguém peca 70 vezes 7 a mesma coisa. Ou seja, 490 vezes o mesmo pecado. Aí, perdoa-me, aí erra. Aí, mesmo erro, perdoa-me, aí erra de novo.
aí se arrepende de novo, aí se arrepende, aí erra, se arrepende, erra, se arrepende, erra, e depois vai e pede perdão. Você imagina, 490 vezes. Então, não é a matemática, não é exatamente 490 vezes. É para você perdoar sempre quando houver um arrependimento. Ainda que a pessoa esteja sendo falsa com você, porque você não adivinha se ela está, então se é verdadeiramente arrependida, então você vai perdoar pelo amor. Pelo amor. E se ela estiver sendo falsa, ao pedir o perdão, se não é verdadeiro esse pedido de perdão, aí ela fica restritamente com Deus. É um particular, porque graças a Deus ele é onisciente. Ele sabe exatamente se a pessoa está sendo falsa ou verdadeira. E se você que está perdoando também está sendo falso ou verdadeiro. A verdade é que essas duas coisas têm que existir após um erro. Na verdade, o erro, o conserto do erro é o arrependimento, é o reconhecimento do erro. E depois desse reconhecimento do erro, aí se pede perdão. O nome desse reconhecimento é arrependimento. E aí se pede perdão. Aí a pessoa tem que se retratar. E aí é só ela com Deus. E aquele que está perdoando, ele deve fazê-lo com sinceridade. E também não usar de falsidade, porque Deus está contemplando. Então, se aquele que se arrepende, pede perdão, reconhece o seu erro, pede perdão com verdade, Deus vai reconhecê-lo como arrependido. O que perdoa, Deus vai reconhecê-lo como uma pessoa de amor, uma pessoa que tem amor pelo seu próximo. É uma pessoa que quer voltar a recomeçar, ou permitir que a outra errante venha recomeçar uma vida nova, uma vida diferente. Então, o que a Bíblia nos aconselha? Arrepender-se dos seus pecados. Você tem pecado a se arrepender? Ou você só pede perdão daquele pecado cometido ali? Se você lembrar que você tem algum erro cometido, mesmo no passado, se retrate a essa pessoa que você errou. Retrate-se a ela. Fale com ela com sinceridade. Ela vai ficar estupefata. Ela vai dizer, meu Deus, olha só, ele ainda lembra. Eu nem lembrava mais disso. Mas agora ele chega perto de mim com essa humildade e me pede perdão. Ah, obviamente, eu vou perdoar, porque o meu amor é muito grande, é muito maior do que aquele insignificante erro que essa pessoa cometeu comigo. Então, não importa se o pecado é de hoje, de ontem ou de anteontem, não importa o tempo que foi feito o pecado, que aconteceu o pecado, se bateu no seu coração algo estranho e você não aceita ter errado, ter agido daquela forma, se retrate, vá à pessoa, fale com ela, peça perdão. E se ela não te perdoar, se ela for rancorosa, se ela guardar mágoas e não te perdoar, aí você perdoa ela por ela não te perdoar. Aí é você com Deus. Perdoe ela, poxa, Senhor, eu fui a ela com muito amor e carinho e ela não me perdoou. Senhor, perdoe ela por não reconhecer o meu perdão. Ajude ela a me amar ou amar aqueles que errarem com ela. Tira aquele rancor, tira aquela mágoa do seu coração, em nome de Jesus. Então Deus opera nessas condições. Aí Deus vai agir, porque agora está na mão dele. Mas ele vai olhar para você e vai dizer, que bênção, ele se arrependeu. Que bênção quando a pessoa também dá o perdão, né? Não importa o grau de erro, não importa é o tamanho do amor. Deus abençoe vocês, Deus abençoe cada um de nós, que possamos cada um de nós nos corrigir a cada momento e pedir perdão quando temos necessidade de fazê-lo.
Deus abençoe.